O conceito de incorruptibilidade é tão misterioso quanto soa. A ideia de que alguns corpos não se decompõem naturalmente após a morte é um sinal de intervenção divina, de acordo com as igrejas católica e ortodoxa do Oriente. Muitos desses homens e mulheres foram canonizados, em grande parte, graças aos seus corpos que desafiaram as leis da natureza. E, entre eles, está Santo Antônio. A crença de que os corpos de algumas pessoas milagrosamente não foram sujeitos ao processo de decomposição da morte é encontrada na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa do Oriente. Mas primeiro, para ser capaz de entender as raízes da incorruptibilidade, é preciso entender o contexto religioso. Jesus milagrosamente ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Cristo é um conceito fundamental, que é central para sua santidade. Dessa forma, qualquer extensão ou reminiscência do milagre da ressurreição, como um corpo que não entra em decomposição, pode ser interpretada como um ato de Deus e como prova da santidade do indivíduo em causa. Há uma diferença entre corpos naturalmente preservados e artificialmente preservados. A conservação artificial pode estar sujeita a métodos de preservação acidentais ou propositais, como no processo de mumificação usado no Antigo Egito. A diferença é que corpos incorruptos não conseguem ser explicados por esses métodos de mumificação e nem por fenômenos naturais. Dizem que alguns corpos retêm características que desafiam o processo de decomposição, incluindo sangue, óleos e um cheiro único. Ao contrário das múmias, cujos corpos são rígidos e secos, a pele desses santos é macia e seus membros são flexíveis. A incorruptibilidade não significa necessariamente que um corpo dure para sempre no mesmo estado. Desde que isso tenha sido demonstrado em qualquer momento, um morto pode ser considerado incorruptível. De fato, alguns desses corpos têm sido submetidos a tratamentos para que possam manter certas características. Estes podem incluir o uso de cera ou banhos ácidos. Muitos desses corpos e partes de corpos estão em exposição graças a esses métodos de preservação. As igrejas católica e ortodoxa localizaram e exumaram corpos de alguns de seus santos. Como resultado, eles fizeram algumas descobertas extraordinárias de corpos e partes de corpos que estão extremamente bem preservadas. A Igreja Católica tem cerca de 100 incorruptíveis. A maioria pode ser encontrada na Itália, mas outros corpos também podem ser encontrados em outros países da Europa e no leste da Índia. Acredita-se que muitos deles façam milagres póstumamente, tornando-os atrações por si só. A Igreja Católica até pediu à ciência para ajudá-los a entender melhor esses incorruptíveis e para ajudar a preservá-los. E apesar de circunstâncias naturais poderem explicar, muitas vezes, por que alguns desses corpos são tão bem preservados, a Igreja não os acha menos milagrosos. Ezio Fulcieri, da Universidade de Gênova, explica a posição atual da Igreja Católica. O que é um milagre? É algo inexplicável, um evento especial que pode ocorrer de diferentes maneiras. Mas isso não exclui processos naturais, raros, que são diferentes do curso normal das coisas. Para os ortodoxos do Oriente, corpos que não entraram em decomposição podem não significar necessariamente que a pessoa é santa. Na verdade, o corpo pode muito bem ser amaldiçoado ou existir como resultado da transgressão dos ensinamentos da Igreja. O Terceiro Sínodo de Moscou, de 1666, diz que ninguém se atreva a honrar e reverenciar os corpos dos mortos, que mesmo nestes tempos são encontrados inteiros e incorruptos, como sendo santos, sem uma testemunha confiável e aprovação sinodal. Então, se não são múmias, o que são? As teorias variam, incluindo caixões herméticos feitos de zinco e chumbo, sendo guardados em criptas acima do solo, e métodos desconhecidos
de embalsamamento. A incorruptibilidade em si não é mais listada como um milagre oficial pela Igreja Católica. Isso pode ser porque estudos apontaram que esses corpos foram de alguma forma mumificados devido a circunstâncias naturais, em vez de sobrenaturais. A cera tem sido usada para preservar os incorruptíveis. Um exemplo inclui Santa Bernadette, que morreu em 1879. Ela foi submetida a 3 exames médicos durante seu processo de canonização, e então seu corpo foi coberto por uma camada de cera para preservação. Alguns incorruptíveis mostram alguns sinais de embalsamamento. O corpo de Margarida de Cortona é um exemplo. Aqueles que preservaram Santa Margarida fizeram tão notavelmente, extirpando seus órgãos internos e encharcando sua pele em loções perfumadas. Escreve a pesquisadora Heather Pringle em seu livro O Congresso da Múmia. Mas há mais casos de incorruptíveis que foram embalsamados, tais como Catarina de Siena, Clara de Montefalco, Beata Margarida de Mértola, Rita de Cássia e Bernardino de Siena. Mas alguns casos de incorruptibilidade permanecem um mistério até hoje. Um deles é Santa Zita, cujo corpo está em exposição na Basílica de San Frediano, em Lucca, Itália. Os pesquisadores não encontraram nenhum sinal de tentativa de preservar o corpo. Não foram encontradas incisões ou resinas, e exames mostraram que todos os órgãos da santa estavam em seu corpo. A freira francesa Catarina Labouré ficou conhecida por criar a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Ela foi declarada santa depois que a Igreja descobriu que seu corpo, ao ser exumado, estava incorrupto 57 anos após sua morte. Outros casos incluem o Baldo de Gubbio, Beata Margarida de Saboia e Savina Petrilli. Partes do corpo, é claro, também contam. Aqui está o braço de São Francisco Xavier. E aqui está a língua de Santo Antônio, que é mantida, junto com suas cordas vocais e costela flutuante, nesta estatueta dourada. Apelidada de A Bela Adormecida, Rosalia Lombardo morreu poucos dias antes de completar 2 anos. O pai em luto a embalsamou. Embora não seja canonizada, seu corpo ficou famoso por, milagrosamente, abrir os olhos. Embora tenham provado que isso foi uma ilusão de ótica, Rosalia Lombardo pode ser encontrada nas catacumbas capuchinhas de Palermo, na Sicília, Itália. Incorruptíveis e outras relíquias foram removidas das igrejas durante a Revolução Bolchevique na Rússia. Eles alegavam, como tentativa de desacreditar a igreja, que eram todas figuras de cera. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais mistérios e curiosidades macabras. Até a próxima!